Meus amigos, eu estou aqui na Câmara Municipal de Gramado, ao lado do vereador Renan Sartori. Nós vamos bater um papo hoje bem franco. Vamos falar sobre a polêmica lei das sacolinhas, vamos falar sobre a possível candidatura dele para prefeito e muito mais. Vem comigo. Renan, obrigado por aceitar o meu convite. Primeiramente, conversar contigo sobre essa grande polêmica que envolveu a comunidade, sobre essa lei das sacolinhas. Como é que você vê isso? Uma coisa assim que a comunidade não gostou, todo mundo reclama, parece que não pegou. O que você acha disso? Não, a gente entende perfeitamente que existiu um erro dentro desse processo muito grande, que foi o erro da própria Prefeitura de Gramado não fazer as campanhas educativas necessárias para que a comunidade pudesse sim se conectar e entender os porquês desta lei. Eu considero que ela é uma lei assim como outras leis que já foram propostas, claro que há muitos anos atrás, como exemplo da obrigatoriedade do uso de cinto de segurança, antigamente não era, depois se tornou e começou a se cobrar multa, e quando isso aconteceu, existiu uma cobrança, uma comoção popular muito grande. Nós podemos também falar sobre o assunto que é com relação a quando proibiram a usar, fumar cigarro dentro de ambientes fechados. Naquela época que o Maluf propôs essa lei, foi uma comoção popular, porque as pessoas não entendiam. Hoje, passado mais de uma década, se entende que leis como essas foram importantes. E a lei das sacolas plásticas é nesse sentido. Nós viemos trabalhando dentro dos 3 pilares para a despoluição mundial. E 2023 foi trabalhado no Dia Mundial do Meio Ambiente pela ONU, como os municípios, estados e a União podem reduzir o plástico. E essa lei ela vem de uma obrigatoriedade que todos os municípios, estados e União terão que ter até 2030. Então, as pessoas não se conectaram porque as campanhas educativas não foram feitas com a eficiência que se precisava ter e as pessoas foram surpreendidas com essa lei que foi aprovada lá em 2020, que nós tivemos 4 anos, digamos assim, para fazer esse trabalho não foi feito. Então, quando ela chegou, ela acaba impactando, porque as pessoas se surpreendem, opa, como é que é? Agora eu tenho que pagar, como é que eu faço? Mas o grande ponto é esse. As pessoas não devem pagar pela sacola plástica, elas devem usar meios mais sustentáveis de acondicionar suas compras, que seriam as ecobags, as sacolas de pano. A lei ela traz esse incentivo, assim como acontece no Rio de Janeiro, em outros estados brasileiros, assim como acontece fora do Brasil, e volto a dizer, é uma tendência mundial. Até 2030, possivelmente, todas as cidades brasileiras terão que se adequar a essa lei devido a leis federais maiores que serão trabalhadas, a nível nacional. Então, você não acha que, de repente, teria que ter proibido a sacola plástica tanto ser vendida ou distribuída? Porque o que está acontecendo? As pessoas estão comprando sacolas, estão usando sacolas igual, só que agora elas estão tendo que pagar por isso. Não deixaram de usar a sacola. Não, hoje nós já temos uma média, até conversando já com alguns atacadistas, mercados de maior volume, que dessa lei tem funcionado, que já houve uma diminuição de 25% a 30% do uso de sacolas. Porque existia aquele cara que pegava 1 ou 2 ou 3 itens e normalmente botava numa sacola por comodidade. Hoje esse cara ele já leva as suas compras na mão, aquilo que ele consegue. Outro são aqueles que se adaptaram à lei, que migraram para as ecobags e hoje não utilizam mais as sacolas plásticas. Então houve já uma diminuição, mesmo em poucos meses de lei vigorando. Então eu entendo que a lei ela está funcionando, mas é como eu te disse, ela é uma lei que ela depende das pessoas entenderem e de mudança de hábito. E mudança de hábito ele não acontece do dia para a noite, é uma questão de tempo. Como a Europa... Exemplo, há uma década atrás começou com leis que nem essa, houve no primeiro momento também muita discussão, mas depois as pessoas entenderam os porquês, que o plástico é um dos problemas, das 3 pilares de problemas ambientais mundiais e que os municípios têm que fazer essa redução. Então, é algo que às vezes pode gerar um incômodo ou outro, mas só paga pela sacola hoje quem quer, porque tu pode levar a tua ecobag e não pagar nem um centavo e ainda contribuir para o meio ambiente dentro dessa pauta que é extremamente importante, visto que
nós passamos por tudo isso que nós passamos no Rio Grande do Sul e isso é um desastre ambiental, pela forma equivocada que o homem interage com o meio ambiente, seja com a água, seja com o plástico, seja com a poluição dos carros e outras fábricas e nesse sentido. Então a gente tem que buscar ter outros hábitos para que a gente possa ter resultados melhores do que nós estamos tendo aí com esse Mas problemático. você não acha que isso seria um pouco chover no molhado, uma vez que todos os produtos vêm em plástico? Você vai comprar um amaciante, ele vem num plástico. Você vai comprar uma fruta, uma verdura, tem aqueles saquinhos plásticos, você coloca lá a banana, você coloca a cebola, o tomate. Então, aí você tira só a sacolinha plástica, que muitas vezes era usada como saco de lixo. Aí você vai comprar hoje aqueles rolinhos de saco de lixo, é muito mais caro. Não, muito pelo contrário. Hoje tu consegue comprar um saco de 1000 saquinhos e ele vai te custar menos de 1 centavo. Aonde? Em vários lugares de Gramado Eu tu fui compra ali de isso. 10 saquinhos de 30 litros por 5 Não, reais, tu vai em lugares que 6 tu reais. compra 1 milhar, tu vai pagar menos de 1 centavo. Tu vai pagar R$36 por 1000. Então isso quer dizer que dá quase 3 por 1 centavo. E não é chover no molhado, porque o objetivo é reduzir, não acabar. Tu não vai conseguir acabar, tu vai ter que receber teu arroz, teu feijão dentro de um saco plástico. Isso é natural, mas o objetivo é reduzir os itens de uso único. Copo plástico, canudo plástico e sacola plástica, que são normalmente aqueles itens que tu usa uma vez só e joga fora. Quando tu pega um copinho, tu vai lá, usa ele muitas vezes Inclusive aqui na cama. por alguns segundos e joga fora. Tu vai lá, pega um canudinho e joga fora. Tu vai lá, usa uma sacola plástica. Na grande maioria, algumas pessoas reutilizam, mas a grande maioria não reutiliza. Se nós formos pegar Gramado, uma cidade turística, 8 milhões de visitantes, quantas pessoas usam no seu lixo? A minoria, se a população é 40 mil. Então nós temos que fazer a redução. Não é acabar, nós nunca vamos conseguir acabar, nós temos que reduzir. E isso é o que indica a ONU, isso é o que indica os especialistas, isso é que indica os ambientalistas. Nós temos que parar de trabalhar no campo do achismo. Ah, eu acho que isso não vale a pena. Não, os pesquisadores, quem estuda essa temática, recomenda que leis como essa sejam todas as cidades aplicadas. vão ter essa lei, inclusive Canela. Certeza absoluta, claro, até 2030. Terão um tempo, mas com certeza. A gente vai para Canela fazer compra. Essas leis. Não concordo contigo, nunca escutei falar isso. Acho que realmente essa é uma informação equivocada da tua parte. Eu acho que as pessoas que têm consciência não vão deixar de comprar por causa de 10 centavos, de 15 centavos. Isso, para mim, ela é indiferente. As pessoas têm que se conectar com a pauta que é mais importante, que é a pauta ambiental, que precisa de mudanças não somente do poder público, mas das pessoas. Nós nunca vamos encontrar mudanças se nós não mudarmos. Esperarmos, o público vai resolver. Não, não vai. Nós temos que se envolver nisso. Tá, mas se tu acompanha, não é equivocado, se tu acompanha os comentários do Facebook, grupo Gramado em Pauta, muita gente fala, deixei de fazer compra em Gramado, faço em Canela por conta da sacola plástica. Outros falam, eu não pago, deixei de ir em supermercado que vende sacola. Um outro empresário me disse que o que ele mais vende no mercado dele é sacola plástica, hoje em dia, que ele fica até constrangido. Então, não é equivocado, realmente tem muita gente reclamando. Eu não concordo. Não, pode ter gente que não concorda porque não entendeu, mas eu não concordo que tem gente indo a Canela para deixar de comprar em Gramado. Não concordo. Você acha então por exemplo, você falou dos copinhos plásticos. Aqui na Câmara o café é tomado em copinho plástico. Sim, porque são opções simples e fáceis, mas nós temos que gerar opções para que não tenha mais, que a gente possa diminuir. Vou dar um exemplo, foi botado as bombas d'água para evitar que toda vez tenha garrafa PET. Foi uma redução. Então, um ou outro momento, tu terá que ter esse item para oferecer para aquela pessoa que não está. Mas tu sempre deve pensar na forma como que eu, como pessoa, como ente público ou como empresa privada, tenho condições de reduzir esse impacto. Tu não consegue zerá-lo, isso é óbvio, mas tu tem que ter políticas públicas de reduzir. No momento que tu não quer te envolver, tu tá fadado a acontecer tudo o que tem acontecido com o nosso meio ambiente. Quando tu deixa para os outros resolver, quando tu acha que essa parte não é tua, acontece isso. Bom, mudando de assunto, Renan vai para a candidatura a prefeito? Olha, nós estamos trabalhando aí, como eu te disse, já em alguns momentos aí, para montar uma chapa competitiva para Gramado, né? Nós temos um trabalho muito próximo junto ao PSDB, o MDB, 99% de chance de estar junto com o PSDB junto dessa próxima eleição, e nós estamos conversando
seja com o PSDB, seja com os membros também do MDB, para a gente ver como que a gente vai equacionar uma chapa que seja competitiva. E nesse sentido, sim, existem pessoas, existem empresários, existem movimentos que entendem que o Renan tem condições, que ele poderia sim ser o candidato a prefeito nessas eleições de 2024, né? Mas nós temos que fazer algo que seja coerente com o grupo de trabalho que vem trabalhando até agora. Então, essa possibilidade ela existe sim, mas por enquanto ainda estou candidato e serei pré-candidato, melhor falando, a vereador ainda, mas existem articulações internas dentro do partido que direcionam, né, que o MDB gostaria e queria, né, quer, melhor falando, ser cabeça de chapa. Conversando com alguns membros do MDB, eles falam que uma certeza absoluta, o MDB vai ser cabeça de chapa. Muitas pessoas querem isso, muitas pessoas, muitas lideranças, muitos empresários, né, que já estão há muitos anos do partido, entendem o que é uma verdade, que o MDB é um dos partidos maiores de Gramado, né, sempre teve lideranças muito fortes, muitas vezes apoiou candidato de outros partidos e essa postura ao longo do tempo tem mudado. O partido tem colocado, como colocou na última eleição, o próprio Evandro como candidato, entende muitos, né? Mas claro que isso vai ter que ser remetido ao diretório do partido, que é quem de fato decide, toma as decisões de grupo. Lá não existem decisões de cima para baixo. Elas são decisões democráticas junto ao partido e nós vamos levar essa construção do meu nome, do nome de outros colegas que também têm essa intenção e juntos vamos tomar uma decisão coerente que seja melhor não para o Renan e não para os outros, mas que seja melhor para Gramado. Eu acho que é nesse sentido que a gente está trabalhando desde sempre. Desde que nós entramos nessa Câmara, a gente tem feito aquilo que é melhor para as pessoas e para Gramado. E hoje o nome do Renan é o nome que está em consenso em todo o partido, decidindo ser, então, a cabeça de chapa? Olha, me parece que sim. Nós tivemos uma reunião interna com algumas lideranças do partido e o meu nome foi bastante ventilado e eu, como disse, se for um entendimento do partido, se for um entendimento, né, desse grupo político que tem trabalhado para essa renovação de Gramado, eu estarei colocando meu nome à disposição, mas isso tem que ser um consenso de todos. A gente não vai para uma candidatura sozinho própria, porque a gente quer muito isso. A gente já se sente preparado, a gente tem vários projetos a qual a gente teria interesse de colocar em atividade, projetos que a gente replica aqui, que a gente usa a tribuna para falar da importância deles e a gente teria muito vontade de poder um dia estar lá na prefeitura para poder, de fato, aplicar esses projetos que muitas vezes a gente tem que fazer um pedido de indicação, que o vereador não tem autonomia para colocar em prática. Então, eu acredito que nós temos um grupo muito qualificado e que nós conseguiríamos administrar Gramado com certeza muito bem, principalmente nesse momento, que é um momento que Gramado precisa se reinventar, seja na sua administração, mas como também no turismo e nos eventos, porque viemos passando uma situação muito difícil e também não esquecendo de todas aquelas pessoas que foram impactadas e que hoje estão muito desassistidas e precisam, claro, de uma atenção um pouco maior do poder público, que nesse momento, com o perdão da palavra, vem deixando bastante a desejar. O que você faria diferente? Eu faria muita coisa diferente, com certeza. Primeira coisa é dar voz à comunidade, né? Hoje eu vejo que a prefeitura ela faz as suas decisões muito dentro de paredes, de salas fechadas, e ela não externa isso à comunidade. Depois que as coisas começam a ir errado, a comunidade começa a participar e tenta trocar o pneu com o carro andando. Eu acho que isso prejudica muito. Então, o primeiro ponto é dar voz para a comunidade, dar voz para o empresariado, fazer com que eles ajudem o poder público, de certa forma, a realizar os eventos, a trabalhar em políticas públicas de incentivo fiscal. Hoje, Gramado não tem uma lei de incentivo fiscal positiva. Hoje, tu vai para Florianópolis, hoje tu vai para Balneário Camboriú, o poder público cria uma atmosfera positiva onde atrai o empresário. Hoje Gramado está fazendo um movimento ao contrário. Hoje as pessoas, os chocolateiros, estão pensando em sair de Gramado, se estabelecer em outros municípios, porque aqui tem pouco incentivo. E isso é um grande erro. Então nós criaríamos várias leis de incentivo fiscal para ajudar o empresariado e que ao mesmo tempo captaria outras empresas que se instalariam em Gramado e no volume a gente acabaria automaticamente tendo um rendimento, né, uma captação de valores muito maior para a prefeitura. Nós trabalharíamos em campanhas educativas ambientais desde a base para a nossa comunidade entender a importância de separar um lixo, a importância de economizar água, a importância de reduzir o plástico. Trabalharíamos numa renovação dos eventos de Gramado. Acho que isso é de extrema importância e não faria isso sozinho.
faria vários trabalhos junto com a iniciativa privada, terceirizaria alguns eventos, porque eu tenho certeza que esses eventos na mão da iniciativa privada, eles vão poder ser mais baratos e ao mesmo tempo entregar um melhor produto para o cliente. Então a gente conseguiria trabalhar em várias pontas, claro que em poucos minutos é difícil falar todas as nossas ideias, mas nós temos inúmeras proposições aí que são muito interessantes e que a gente vê que o poder público ele está devagar e não consegue aplicar, né? Essa questão dos eventos ir para a iniciativa privada, mas já não era assim antes, e deu problema, e foi aí que foi criada a Gramado Tour. Mas a experiência da Gramado Tour, querendo ou não, ela não está satisfatória, né? O que se entendeu é que foi se feito um teste, hoje nós temos aí vários anos de autarquia, e se tu perguntar na rua o que as pessoas acham da autarquia, a grande maioria das pessoas vai falar que não estão satisfeitas. Então também é um momento de reavaliar se esse modelo que foi criado lá atrás, né, ele está dando certo ou não. E buscar as readaptações que são necessárias para que a cidade volte a ser pujante, volte a encantar, volte a apresentar eventos que encantem as pessoas e que façam elas indicar para outras pessoas. Hoje eu vejo Gramado, principalmente nesses últimos anos, está, infelizmente, perdendo o seu brilho, está um pouco de decadência. A gente tem que recuperar essa autoestima, né? Temos que ter um banco de dados, temos que ter informações. Hoje Gramado trabalha no achismo. Gramado ficou praticamente 3 anos e 3 meses sem um secretário único do turismo, onde revezou Roselena, onde revezou Luia, que são pessoas competentes sim, mas que estavam atuando em 3, 4 áreas, o que não dava condições para ele se concentrar. Agora nós temos o Ricardo, acho que é uma boa escolha, tem feito um bom trabalho, já tem se posicionado de forma diferente, é isso que nós precisávamos desde o início. Então alguns pontos importantes foram deixados para trás, e pontos importantes e pontos relevantes para a nossa cidade. Nós temos que aumentar o orçamento da nossa Secretaria de Turismo. Se nós queremos ter um turismo pujante, nós temos que fazer mais investimentos nessa área. Hoje Gramado investe muito pouco na promoção, na marca Gramado. Então são vários pontos que Gramado ficou acomodado e que outras cidades foram criando produtos similares ou até mesmo melhores que Gramado, e hoje não é mais só Gramado que faz um Natal, hoje não é só Gramado que faz uma Páscoa, hoje Gramado concorre com outras cidades que às vezes oferecem um produto, volto a dizer, competitivo tanto quanto e às vezes muito mais barato. Então nós temos que repensar de forma urgente, porque senão Gramado vai... Nada é ad eterno, nós temos que trabalhar agora para colher os frutos lá na frente. Renan, voltando a falar sobre essa composição para a eleição, como é que ficaria o professor Daniel nessa ligação? Algumas pessoas do MDB que eu conversei disse que não querem ele como vice. Acho que ele tira um pouco dos votos por conta dessa coisa, mesmo dele ter saído do PT, as pessoas ainda vinculam ele muito com o PT. Outros já falam que não, que ele tem que estar junto e tal. Como é que fica essa questão? Não, é uma questão que nós vamos ter que resolver em grupo. Realmente eu não sei te dizer como fica, mas o que eu posso dizer é que o Daniel é um parlamentar que tem mostrado essa qualificação, tem feito um trabalho belíssimo, é um cara que está conectado com as pautas do município, já está há 8 anos, assim como eu aqui nessa Câmara de Vereadores, então a cada ano que passa a gente tem se apropriado e é importante que ele esteja junto conosco, né? A gente quer valorizar todo o trabalho dele e ele é um pré-candidato hoje a prefeito. Então ele colocou o seu nome à disposição porque ele tem a qualificação necessária para estar lá ocupando aquilo. Então nós vamos fazer essa construção junto com ele para que ele possa, né, ou ser o candidato, ou eu ser o candidato, ou alguém que esse grupo político entenda que seja um candidato para que a gente possa estarmos juntos. Esse é o ponto. Acho que nós temos que usar a nossa experiência política desses 8 anos, tanto eu como ele, para que a gente possa construir um projeto sólido, com propostas muito bem pontuadas para a nossa comunidade, e ele, tenho certeza que vai nos ajudar muito nisso. Então, isso são capítulos ainda que nós teremos que esperar algumas semanas, porque possivelmente também se resolverão todos esses pontos nas próximas semanas, mas isso ainda está em construção interna, mas tenho certeza que nós vamos saber, com muita maturidade, né, compor esse grupo para que a gente tenha, como eu disse, nós precisamos ter uma chapa competitiva nas eleições e que possam, de certa forma, também atrair outros partidos, né, dentro dessa composição, né, que fala de Deus, que fala de família, que fala de honestidade, que é algo que nós prezamos muito dentro do nosso bloco político. Né? Nós só vamos se aproximar daqueles que nós entendemos que são pessoas do bem e que querem o bem de Gramado e, de forma alguma, benefício próprio. E aí você já citou um
dos valores defendidos pelo PL. Né? De repente, o Tenente Coronel Carvalho poderia vir junto numa chapa contigo? Com certeza, é uma pessoa que tem uma visão muito legal, ele tem se mostrado muito proativo dentro das problemáticas da cidade, não vindo só falar, mas também trazendo, de certa forma, ideias e soluções. Gosto muito desse perfil, eu me considero o meu perfil também um mandato propositivo, não é aquele que vai apontar o dedo e dizer que está ruim, mas ele vai dizer que está ruim, mas também vai vir trazendo a solução. E o PL, um partido forte, um dos partidos que mais cresceu no Brasil nesses últimos anos, e a gente tem conversado também com o PL, porque a gente considera que eles, junto conosco, também fortaleceria a nossa chapa, visto que eles têm vários nomes ali importantes e que nos ajudariam a conduzir Gramado da forma que a comunidade espera. Eu acredito muito que o MDB e o PL possam estar também juntos, né, na eleição de 2024. Renan, obrigado pela sua entrevista, pela sua sinceridade, né? E a gente fica à disposição. Obrigado, eu que tenho que agradecer a oportunidade de estar conversando com a comunidade. A gente se coloca à disposição aí o nosso mandato aí, né? Que é até dia 31 de dezembro de 2024, para se a comunidade precisar poder contar com os vereadores. A casa é muito solícita e a gente tenta fazer o melhor aí pelo povo gramadense. Até a próxima.